ter comunhão plena com o Senhor. Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Quem come este pão, bebe esse sangue, permanece na vida, permanece no céu. A Eucaristia é o pão vivo que desceu do céu, é o próprio Jesus Cristo. É a vida de Deus para nós. Padre, para a gente entender a dignidade da Eucaristia na vida católica e na nossa vida, é só a gente lembrar de 3 coisas importantes. Número 1, o que é que diferencia a Eucaristia de tudo? Uma coisa só. Jesus está no pobre, Jesus está no doente, Jesus está no sacerdote, Jesus está no matrimônio, Jesus está no batismo, Jesus está na crisma, mas na Eucaristia Jesus não está. Na Eucaristia Jesus é. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. Veja, em tudo Jesus está, mas na Eucaristia Jesus é. É a presença da presença, o sacramento dos sacramentos. Então o católico precisa entender isso. Eu não comungo pão, eu não bebo vinho, eu estou comungando o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quando a gente entende isso aqui, o milagre que é a Eucaristia, ou seja, São Tomás de Aquino diz de forma maravilhosa, a cruz é a prova que ele nos amou, a Eucaristia é a prova que ele continua nos amando. A cruz é o cálice da dor, a Eucaristia é o cálice do amor. A cruz é o martírio da dor, a Eucaristia é o martírio do amor. E São Tomás, padre, ele vai mais além. Ele fala assim, quem ama, aceita morrer pelo amado. Aí ele fala de maneira linda, né? O amor suporta a morte, mas o amor não tolera a ausência. Quem ama, aceita morrer pelo amado, mas quem ama não aguenta ficar longe do amado. Aí ele fala assim, Jesus nos amou tanto que ele foi capaz de derramar a última gota de sangue por nós, mas como o amor não tolera a ausência, em cada Eucaristia ele está presente no pão, porque ele quer entrar dentro de cada um de nós, porque o amor suporta a morte, mas o amor não tolera a ausência. Olha a dignidade Porque disso. Jesus decidiu, pela vontade do Pai, nos dar vida. Isso é o meu corpo, isso é meu sangue. Sacrifício único. Celebrar a Eucaristia, celebrar o céu, a nossa ressurreição. Quantas pessoas estão vivendo a Eucaristia de maneira indigna, comungam de maneira indigna. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Não é? Acontece isso. Sim. E aqueles que comungam de maneira indigna, pelo Coríntios lá, 11. Nós vamos entender isso, comem e bebem a sua própria condenação. Aqui, padre, como muitas pessoas assistem esse vídeo, eu vou ter que ser bem direto, pegar primeiro o catecismo. Ó, parágrafo 1385. Quem está consciente de um pecado mortal deve receber o sacramento da reconciliação antes de receber o corpo e o sangue do Senhor. É a primeira coisa. Depois, é de maneira clara, o 1395. A Eucaristia não está destinada a perdoar pecado mortal. Isso é próprio do sacramento da reconciliação. É próprio da Eucaristia ser o sacramento daqueles que estão em comunhão plena com a igreja. Parágrafo 1415, a gente tem que citar isso. Quem quer receber o corpo de Cristo na Eucaristia deve estar em estado de graça. Se alguém tem consciência de um pecado mortal, não deve comungar Jesus sem antes ter recebido a absolvição no sacramento da penitência. Mas quando as pessoas dizem assim para mim, padre, eu quero comungar, eu não posso ficar sem Jesus. A pessoa está no pecado, não participa da missa, depois diz que não vive sem Jesus. Aí, padre, vamos citar o que São Cirilo de Jerusalém dizia. Quando um católico comunga Jesus em pecado mortal, entra Jesus e Satanás. Jesus vai na frente, o diabo vai atrás para escarnecer de Jesus e tornar rei e senhor do coração da pessoa. Olha a gravidade disso. Ou seja, comungar em estado de pecado mortal, eu até convido as pessoas aqui de Goiânia a ir na sua livraria e comprar aquele livro Comungai-vos bem. Comungar em pecado mortal é o beijo de Judas em Jesus. É a traição de Judas em Jesus. Eu estou comendo e bebendo a minha própria condenação. Isso é a comunhão em pecado mortal. E para o senhor entender melhor, eu vou dar uma explicação humana. Ninguém coloca comida limpa em prato sujo. Se a comida é limpa e saborosa, o prato tem que estar limpo. A comida é Jesus, o nosso alimento. Como que eu vou colocar o alimento mais puro dentro de um prato inteiramente sujo, que é o meu corpo e o meu coração? Então eu vou comer e beber a minha própria condenação. Então eu vou rasgar o verbo para quem está nos assistindo. Meu filho, faltar à missa aos domingos é pecado mortal. Se você voltar no outro domingo, toma vergonha na sua cara e confessa o pecado para você poder comungar. Estar em estado de adultério permanente, eu tenho que fazer comunhão espiritual, eu não posso comungar. Se você está namorando em pecado mortal, namoro depravado com sexo, por favor, não comungue, porque isso é pecado. Mas uma pessoa que está em pecado permanente, pecado mortal, não tem comunhão. Não existe comunhão espiritual sem Jesus Cristo. Fora de Jesus não tem. E aí a gente tem que ser direto com essa pessoa, padre.
O segredo é o seguinte: se eu estou em pecado mortal permanente, ou eu saio do pecado mortal, ou eu serei condenado eternamente. Mas se essa pessoa está em pecado mortal e comungando, ela precisa rapidamente se redimir, porque depois é inferno certo. Sim, o nome disso é sacrilégio. Eu estou cometendo sacrilégio recebendo Jesus em estado de pecado mortal. É o beijo de Judas em Jesus. A pessoa está sendo um novo Judas dentro da igreja. Eu sei, padre, que tem muitos sacerdotes. Eu sei que tem gente que fala comigo, mas o padre fulano, eu vivo amigado, ou sou de segunda união, e o padre fulano mandou eu comungar. Olha, meu filho, a igreja diz no número 1651 do catecismo que você não pode receber Cristo na Eucaristia estando nesse estado. Se você receber, sinto muito. Vai você, seu parceiro e o padre sentar no colo do cão, porque está mandando você ir para o inferno. E a gente tem que falar a verdade. Você compreendeu bem? Leia, reze, 1 Coríntios 11, para você viver essa realidade e sair do pecado e abraçar a vida, se alimentar da vida que é Jesus.